noite a todos. Boa noite. Meu nome é Ricardo. Nós estamos aqui hoje para poder falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Está aqui ao meu lado a Rejane, que também irá falar e mandar uma mensagem sobre esse tema que iremos falar hoje. Antes de iniciarmos, vou pedir para que a Rejane faça uma prece, para posteriormente abrirmos a leitura do Evangelho. Vamos levar nosso pensamento a Jesus, agradecer ao Mestre essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite para mais esse estudo. Que o Evangelho de hoje, com essas palavras, seja no nossos guias do dia a dia, para que possamos aqui viver na paz do Senhor. Assim seja. Assim seja. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz a doçura da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo, que significava homem de má conduto, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concordância e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por essas palavras, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar aos homens deste mundo e prometendo-os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, sem prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, e que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento.
Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Assim seja, graças a Deus. Essa lição aqui de hoje, ela nos traz bastante informações a respeito aí da lei de Deus, e ela nos remete também à lei humana, né? Aqui Jesus ele nos fala da lei divina, que seria a lei moral, e que também podemos chamar de lei natural, quando ele menciona os brandos e os pacíficos. Os brandos somos, né, seria as pessoas com docilidade, afável, né, e os pacíficos são aqueles que almejam a paz, né. Então ele nos ensina aqui que com o passar do tempo, né, nós que estamos aqui encarnados, ou mesmo os desencarnados, tendo essa conduta, aprimorando esse conceito moral dentro de nós, ele nos será, né, a Terra irá prevalecer esse bem, né, esse dom, né, que é dado aí a todos de praticar essa conduta de Jesus. Aqui também, no primeiro momento, quando ele traz sobre a condenação, ele também remete à lei dos homens, né? Então, quando ele afirma aqui no item terceiro, né, que não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento, ele está trazendo aqui também a lei humana, né? A lei que já na época dele, de Jesus, e muito antes, né, o matar aqui é uma conduta que também não é aceita pela sociedade, né? Antes já não era, na época, né, mais de 2000 anos atrás, e muito antes, que isso já vem da própria lei lá de Moisés, e assim como hoje, né, não é aceito esse tipo de conduta na sociedade como um todo, em todos os países do mundo, em todos os lugares aí, né, não é aceito essa conduta. Então aqui a lei do homem também, e conforme nós vamos evoluindo e se aproximando de Deus, né, aproximando dos ensinamentos de Jesus, a própria lei humana, ela também vai se aperfeiçoando, ela vem corrigindo, e ao longo do tempo, né, ela vem acontecendo isso. Conforme a sociedade evolui, né, as leis humanas elas também vão evoluindo, e por serem imperfeitas, né, as leis dos homens, as nossas leis, elas precisam de atualizações, de serem alteradas constantemente, né? Então, de acordo com a nossa evolução, vamos mudando aquilo que talvez antes não era considerado um crime, que não era punido, hoje já é, né? Um exemplo disso nós podemos dar a questão aí da homofobia, né? Ela antes não era, né, punível, né? Então hoje, como não é uma conduta que está sendo aceita, próprio racismo e toda forma de discriminação, né, ela hoje na lei humana ela também já é condenável. E isso já era, inclusive, condenável também na própria lei de amor, né, a lei de caridade, a lei do Cristo, né, quando ele fala aqui que nos ensina, faz os ensinamentos dele, né, os ensinamentos do amor, que advém dessa lei moral ou lei natural, né, a lei natural, isso que vem da natureza, daquilo que isso já está dentro de nós, né? Na realidade, nós já sabemos como nós devemos nos conduzir, a maneira que nós devemos nos portar, mas muitas vezes, pela nossa estágio,
de adiantamento ainda ser, né, atrasado, né, moralmente, né, somos falhos, somos ainda falhos, né? Então, a partir do momento que isso for aflorar cada vez mais, que for conduzido de uma melhor maneira dentro do nosso interior, essas leis naturais, as leis morais, né, nós vamos nos aperfeiçoando, porque nada mais é praticar aquilo que Jesus nos ensinou, né? Se eu não quero que algo comigo, eu não posso fazer com o meu próximo, né? Então, nada mais é do que produzir essa lei do Cristo no nosso dia a dia, né? na nossa conduta diária, e com isso vem o que ele coloca ali em primeiro lugar, a brandura, né? Que é ser dócil, afável, né? E ser pacífico. Quando nós agimos ao contrário disso, que é o tópico aqui do Evangelho, né, que é a injúria e a violência, né, e isso na lei humana também ela é condenável, né? Quando a gente pratica uma injúria contra um outro semelhante, ou pratica uma violência contra o outro semelhante, isso também na lei humana ela já é condenável, principalmente no Código Penal, ficando no Código Penal brasileiro, já é uma conduta lá muito antiga, né, com essa condenação. E isso também, essa conduta, né, ela vai alterando, né, de violência e de injúria, conforme nós fomos mudando o nosso pensamento, conforme for abrandando o nosso coração, né? E um outro ponto interessante que eu gostaria também de destacar aqui é que ele, no texto, ele traz também que numa condenação, ele vem falar aqui que das circunstâncias e da intenção, né? Qual a circunstância que é praticado essa injúria, essa violência, e qual a intenção. E aqui, mais uma vez, a gente também tem as duas situações, na lei moral, na lei natural, lei moral, e na lei do homem. Na lei do homem, quando o juiz vai aplicar uma pena, vai dosar uma pena, né, para quem cometeu um delito, para quem cometeu um crime, ele também leva em consideração a intenção, né? Tanto que é comum a gente falar que fulano cometeu um crime doloso, né, ou culposo, nada mais é do que está dizendo a intenção. Quando se fala isso, está falando da intenção, né? Qual a intenção que a pessoa praticou? Ela pensou antes, ela premeditou aquele crime antes de cometer, antes de iniciar a sua conduta, né? Ou não? Foi em decorrência do momento, daquela circunstância que levou, né, a pessoa a praticar o delito. Então, se foi uma circunstância, ela pode ser atenuante ou agravante, como coloca aqui bem no esclarecimento aqui, né, dos espíritos nesse ponto, que se eu pensei para poder praticar, se a gente foi praticar aquilo de forma pensada, então ela é uma agravante. Isso estou falando dentro da lei humana, né? E o reverso também é verdadeiro. Se aquele crime, aquele delito saiu em razão de uma forte emoção, de uma situação de estado de necessidade, aí a legislação ela prevê várias situações, né, nesse aspecto, né, também de atenuantes. Isso também, a dosagem aqui da pena ou das circunstâncias, ela vai ser mitigada, né? Um exemplo também que eu daria aqui que a forma que o texto também nos traz das palavras, né? Que aí, falando da injúria, muitas vezes da forma como nós nos conduzimos, como nós falamos com o nosso próximo. Então você tem aquela situação que tem pessoas que
ela aparenta falar de uma forma agressiva, de verbalizar, né, o que ela sente, ou o que ela pensa, ou mesmo de esclarecer numa conversa. Ela aparentemente fala de uma forma que às vezes para o outro parece ser agressivo, mas ela está sendo verdadeira, aquilo vem do coração, vem de dentro. E o reverso, que às vezes a pessoa fala brando, fala manso, e ali atrás dessa fala mansa, dessa fala aparentemente pacífica, né, ela tem uma segunda intenção, né? Então ela tem uma intenção de prejudicar, de estar trazendo algo, né, ruim para o próximo, né? Então, e aqui quando ele esclarece da lei moral, da lei de Jesus, significa que ele também essa é a intenção, né? Quando a gente comete algo que vá de contrário à lei moral, né? De contrário ao ensinamento do Cristo, isso vai ser levado em consideração aquilo que nós pensamos, o nosso sentimento, a nossa intenção, com qual objetivo que nós praticamos que tivemos aquela conduta, né? Então é algo muito semelhante, quer dizer, se nós não temos o conhecimento e praticamos algo contrário à lei, à lei natural, à lei moral, isso será mitigado. Agora, se nós, tendo conhecimento, sabendo, tendo a consciência, e assim mesmo praticamos aquele ato que vai contrário à lei, né, moral, à lei do Cristo, à lei de Deus, isso também poderá ser usado como um agravante, né? Ele terá, quando, né, apesar da benevolência de Deus, da misericórdia, isso também pode ser levado em consideração numa eventual aplicação de pena. E aqui, na realidade, é isso que Jesus, né, nos ensina, né, fazendo uma finalização aqui dos próprios esclarecimentos. Quando ele fala que bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, né? Então, ele está dizendo o quê? Trazendo a mensagem de que a Terra está passando por este processo de transformação, que ela, né, na época que ele falou isso, há 2000 anos atrás, que haveria, e hoje nós estamos vivendo esse momento de transformação, esse momento de transição, né, que nós estamos aí alterando, né, a vibração do planeta, passando por todas essas mudanças. Então, aqueles que são brandos, né, nós temos, né, que nos abrandar, trazer, deixar aflorar esse ensinamento de Cristo, deixar aflorar o amor, a caridade para com o próximo, né, prevalecendo isso. Então, aflorando isso em todos, na coletividade, né, eles que herdarão a terra, né, que nada mais é do que ele está dizendo aqui, que será um mundo feliz, né? Então, embora ainda estejamos muito longe de ser um mundo feliz, né, estamos aí passando do mundo de prova e expiações para um mundo de regeneração, estamos na fase inicial dessa transição, né? Ainda isso tem um longo caminho a percorrer, mas é o início. Então nós temos que pensar e trazer hoje, conhecendo a doutrina espírita, trazendo esses ensinamentos e esses esclarecimentos, nós temos que colocar isso no nosso dia a dia, né? Trazer toda essa mensagem para o nosso dia a dia, né? A cada minuto, né? Nós temos que ser brandos, pacíficos, é difícil, mas nós temos que fazer. Isso tem que ser um mantra ali na nossa conduta diária, né? Para que possamos alcançar esse mundo, né, feliz, ter efetivamente essa mudança, né? E nada mais é também do que essa alteração, toda essa mudança nos traduz o que a gente fala muito da reforma íntima, né? Que nada mais é do que isso também.
né? Trazer essa brandura, essa benevolência, o amor para o nosso dia a dia. Então, quer dizer, nós temos que trazer isso para os nossos atos diários, nos policiar a cada minuto, a cada instante. Nós temos que ter essa conduta, ter isso como pensamento primeiro, né? E assim, vamos cair, é natural, né, que isso aconteça em razão do nosso estágio de adiantamento. E conforme nós vamos tomando consciência disso e formos mudando o nosso pensamento e vigiando, né, para que não caia, para que não cometa deslizes, então nós vamos nos adiantando. E conforme nós nos adiantamos, vamos adiantar o próximo, que vamos passar a ser reflexo, né, de uma conduta. Então as pessoas que estão ao nosso redor também, na nossa família, no nosso trabalho, né, na comunidade que nós frequentamos, isso vai refletindo, né? Assim como Cristo, quando ele veio, o amor dele, toda a atitude que ele teve, né, na passagem dele aqui na Terra, refletiu e reflete até hoje, né, que é um modelo que nós temos, né? E finalmente aqui no último trecho, né, do Evangelho que nós lemos, né, ele deixa muito claro isso que eu falei por último, né, que quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Então, é essa transformação. Quando nós nos transformarmos, né, deixarmos de ser aqui violentos e fortes, que muitas vezes nós cometemos, as nossas atitudes elas se encaixam bem nesse ponto, né, haverá toda a transformação da Terra o quê? Do planeta, e do planeta aqui, da Terra, né, dos encarnados, obviamente, e também dos desencarnados, porque aí nós vamos passar a emanar vibração de amor, de luz. Então aqueles irmãos que estão no plano espiritual e que estiverem num plano mais inferior, eles vão estar recebendo também essa vibração de amor, né, de luz, de nós que estamos aqui nesse momento encarnado, e que também vai refletir lá no mundo espiritual para eles, né? E até chegar no ponto aqui que ele fala, né, tal será o estado da Terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se-á um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, que Jesus, há 2000 anos atrás, há 2020 anos atrás, ele já tinha previsão, já sabia que a Terra ia ter essa evolução. Ele já sabia que nós iríamos evoluir, e nosso compromisso aqui hoje, nesse momento, ele é muito grande, porque nós temos a consciência do momento que está passando. Então, essa consciência ela tem que ser colocada em prática, em atos, em atitudes para o bem, né? Para a efetiva mudança do nosso planeta, do nosso mundo. E se nós não mudarmos, não atingirmos essa mansidão, né, que ele traz aqui, não formos brandos, pacíficos, né, nós seremos expulsos. Então, quer dizer, expulsão dos maus, ou seja, vamos, né, ter que encarnar no mundo primitivo de novo, no mundo inferior, né? Não poderemos ficar aqui na Terra, né? E isso nos remete ao primeiro capítulo, lá, o primeiro livro da Bíblia, né, que traz a Gênesis, quando Moisés narra a epopeia aí do povo hebreu, quando ele escreveu, trazendo aquela menção figurada da expulsão do paraíso, né? Então, imagine que hoje um mundo com essa tecnologia, com todo esse bem-estar que nós temos, se nós não nos adiantarmos moralmente,
seremos expulsos, iremos para o mundo sem essa tecnologia, sem, né, isso que nós temos, onde iremos sofrer também para poder reparar, né, espiar e ter outras provações desses males que nós cometemos e que nós, se nós não evoluirmos, né, poderemos chegar nesse estágio, né? E é isso, eu acho que estarmos sempre atentos para podermos colocar isso em prática, né? Sermos brandos, pacíficos e dóceis no nosso dia a dia, para ajudar para transformarmos internamente o nosso ser e auxiliar na transformação do planeta, né? Porque também não adianta nada eu mudar interior, só eu vou fazer, eu vou estar sendo egoísta também. Então eu tenho que trazer isso para todos, né? E auxiliar aqueles que não quiserem mudar, e uma outra situação, né? Aí é o livre-arbítrio que vai dizer. Mas a conduta nossa tem que ser para o bem, para a mansidão. E é isso. Eu passo a palavra agora para a Rejane. Não sei se ela teria alguma coisa a acrescentar. E caso não tenha, caso acrescente alguma coisa, ela também passará para a prece final aí. E agradeço a todos, agradeço a oportunidade de poder estar gravando esse vídeo, em razão dessa situação aí também que nós estamos vivendo aqui no planeta, que também é um momento de transformação. Obrigado, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, assim seja. Não tenho nada a acrescentar, acredito que o Ricardo tenha abordado bem o tema, né, de forma clara e objetiva, dentro, porque a palavra de Jesus, os ensinamentos dele são as palavras simples, né? Então, acho que ele abordou bem essa questão. Iremos encerrar. Então, eu peço a todos que fechem os olhos, né, que continue com o pensamento elevado, e que agradeçamos a Deus, o Mestre Jesus, os nossos irmãos espirituais que aqui estiveram com a gente nesse momento, né? Que possamos levar essas palavras, nessas leis naturais que nós aprendemos hoje, da benevolência, da afabilidade, da mansuetude no nosso dia a dia, que em nosso coração nós consigamos despertar todo o amor de Deus para que nós possamos elevar isso para o nosso próximo, a quem nos achegue, né? Eles possam sentir essa vibração de Jesus em nós. Que esses pensamentos elevados nos sigam por toda a semana. Assim seja. Assim seja. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado.